Fala galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Vídeo de Memphis pode render punição ao atleta. E Corinthians põe dois executivos na mira. Vamos acompanhar aí. Bom, vamos seguir com o nosso giro de repórteres com Silvestre. Teve nova polêmica do Memphis, hein? Teve, Michele. Memphis Depay será punido pela diretoria do Corinthians porque teria ferido já o contrato novo recém-assinado quando ele publicou o vídeo colocando o Parque São Jorge metaforicamente em chamas. Esse vídeo foi publicado na sexta-feira. O Memphis já disse que não tem nada a ver com o protesto atual da torcida que aconteceu no final de semana, que é uma obra de arte, que é uma mensagem subliminar, esse tipo de coisa, mas tem no contrato do Memphis uma cláusula em que ele não pode atacar a instituição, nem dirigentes do Corinthians, e de uma certa forma esse vídeo pode ser interpretado como tal, até porque ele cita na letra da música que um vice-presidente virou inimigo dele. Então tem todo um contexto, o Memphis Depay será punido. A questão é, enquanto ele será punido, qual será o valor dessa punição e quando que ele vai pagar? O Corinthians ainda não pagou o segundo mês consecutivo do direito de imagem do elenco dos jogadores e deve mais de 40 milhões ao Memphis. O Corinthians estaria refém do Memphis Depay? Deixo a pergunta para vocês e daqui a pouco eu volto com mais Corinthians, inclusive sobre o atraso no direito de imagem. Bom, e aí renovou o contrato e já vai tomar uma multa, uma bronca lá do time, não vai pegar mal? Como é que fica isso, Alex? Eu considero isso como um meme, né? Uma piada pronta, porque o Corinthians, que não consegue nem pagar os salários, como é que vai anunciar uma punição ou uma multa para o jogador? Então, para completar a piada, dá para fazer o seguinte: olha, Memphis, você feriu o estatuto, feriu o contrato, vamos te multar em 40 milhões de reais. Aí está quitada a dívida do Corinthians com o Memphis e acabou. Então, assim, uma situação é o que acontece politicamente na vida do Corinthians. A gente sabe que realmente a coisa lá está fervendo, a coisa não está boa, não é? E o Memphis, ele sabe, talvez, 10% do que aconteça dentro do Corinthians. Essa visão Se que tanto. ele... Né? Se tanto. Essa visão que ele leva e diz ser arte para a sua música é referente muito à relação dele com o Corinthians. É muito pessoal, muito pessoal. E não é nem com o Corinthians, Garrafa, é com algumas pessoas, de repente. É isso, Só. mas enfim. Não o Corinthians, instituição, mas ou seja, algumas foram pessoas. problemas que aconteceram no relacionamento dele com o Corinthians. Né? Porque a gente sabe que hoje o CT fica num local e o Parque São Jorge, a política fica em outro. Então, o Memphis não sabe dos problemas da bocha, piscina, esportes. Ele não convive com os problemas dentro do Corinthians. Ele tem base daquilo que muita coisa aconteceu errada e acontece errada no departamento de futebol. Isso colocado, e ele tem razão em muitas coisas, é óbvio. Mas é mau gosto. Michele, isso é transparente. Isso é transparente que o Corinthians vive problemas lá. Agora, ele não tem o menor direito. Ele não tem o menor direito. O menor direito foi um grande equívoco, né, de colocar no seu clipe fogo no distintivo do Corinthians, fogo na marca da instituição. E na sede do clube. É inaceitável. Gente. É inaceitável. Isso, para mim, seja Memphis, seja quem for, Não eu acho que Michele, ninguém pode dar esse tipo de exemplo, porque isso vai na cabeça de um maluco aí, e aí para fazerem isso, Michele, 2 segundos. nenhum atleta é maior que a instituição. Já teve uns atentados, lembra? Jogaram bomba lá. Michele, a torcida corintiana até entendeu. Não gostei. Ontem a gente discutiu isso no mês, o Salazar falou, não, mas não é isso que ele está querendo dizer. Querendo ou não querendo, É o que ele se mostrou de uma forma muito equivocada ao utilizar o emblema, o distintivo do Corinthians e colocar fogo no distintivo do Corinthians. E outra, a Gaviões se posicionou favorável a esse clipe do Memphis, porque também interessa a Gaviões essa guerra política aí, porque a Gaviões está contra a política do clube. Então ela entende que o Memphis está também combatendo a política do Corinthians, então foi tudo para o mesmo balaio. Pode combater, acho que todo mundo tem direito à crítica, pode combater. O que não pode é essa imagem. Essa imagem que A imagem não é pode. o problema. A imagem é o problema, não é o que está acontecendo lá. Exato. Né? Como o Alex disse, como é que o Corinthians vai querer multar o Memphis se nem está com 2 meses de salários atrasados?
É uma loucura o que está acontecendo lá dentro. Agora, o Memphis ou qualquer outro jogador, em qualquer outra instituição onde você ganha o seu pão, onde você trabalha, você não tem o direito. Deram um exemplo ontem do Sócrates, que fazia isso também, combatia as coisas na época da democracia, mas ele nunca tinha colocado, nunca colocou algo publicamente fazendo referência a queimar o clube. Enfim, eu achei de muito mau gosto. E o Paulo Sérgio, que ontem estava no programa, no Mesa Redonda, ficou indignado. Eu falava, a gente conversava na Garrafa antes do programa aqui hoje. Ele ficou com o coração ferido. Eu também. Deu para ver que o Paulo Sérgio não simplesmente criticou o clipe, ele ficou sentido com essa imagem, tocado com essa imagem, porque é um cara que foi criado lá dentro, no terrão. Ele é um corintiano raiz, assim. E você vê uma cena dessa, de fato choca. E a crítica é a imagem, a crítica é a imagem. Exato. Não ao recorte do que está acontecendo lá dentro. Não é falar, não pode criticar. A crítica, você pode criticar. Essa imagem, ela é impactante e ela é desrespeitosa com a instituição Corinthians. É verdade. Alexandre Silvestre, você quer complementar essas informações que foram trazidas aqui? Sim, porque na nota do Corinthians, nota oficial, é citado aqui o seguinte: medidas contratuais cabíveis e legais serão tomadas. Então tem mesmo no contrato, o próprio Corinthians admite que existe uma interpretação de que o Memphis Depay não poderia atacar o clube. Agora, ele já disse que não fez isso como um ataque ao clube, por isso que é o Parque São Jorge pegando fogo. Seria em relação à política do clube. E esse vídeo foi produzido meses atrás. Segundo o Memphis, foi uma grande coincidência ele ser lançado na sexta e ter tido protesto aqui no Parque São Jorge das torcidas organizadas, acho que no sábado, né? No final de semana. Agora, de todo modo, pegou muito bem junto à torcida. Isso é fato. E muito mal internamente aqui na política do clube. Uma instituição como o Corinthians pegando fogo. Bom, a gente ainda tem muito mais informação para falar do Palmeiras por aqui. Palmeiras líder, de volta aí à ponta da tabela. Mas antes eu tenho um Mestre, volta para a telinha, por favor, para conversar com a gente sobre a sequência de temporada do Corinthians. O técnico Fernando Diniz pode colocar o Memphis numa outra posição? Ele já vem jogando assim quando entra, né? De falso 9, de centroavante. O Corinthians perdeu a segunda consecutiva no Campeonato Brasileiro. Memphis entrou no decorrer do jogo contra o Curitiba, perdeu fora de casa, havia perdido também para o Cruzeiro em casa na Neoquímica. E na ausência do Yuri Alberto, que pode até voltar no final de semana, o Santos é o adversário do Corinthians domingo pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena. O Corinthians tem a semana toda de trabalho. Na verdade, hoje e amanhã, folga dos jogadores. A partir de quarta, treinamentos. E o Memphis Depay pode começar como titular, jogando de centroavante. E para o Fernando Diniz não há o menor problema e ele explica. A posição que ele mais atua na vida dele é essa posição que ele jogou hoje. Com a presença do Yuri Alberto, a gente tem dois jogadores que a gente tem que encaixar, porque são dois jogadores de nível muito alto, mas ele é uma possibilidade, não é que a gente vai fazer sempre. Mas se for o melhor para o time nesse momento, é uma possibilidade bem real, bem concreta. Então é esperar pelo decorrer da semana. Memphis pode jogar de 9 iniciando a partida como titular. Yuri Alberto na recuperação é dúvida. O Corinthians não terá o Breno Bidon, que tomou o terceiro cartão amarelo. Em compensação, volta da suspensão o Rodrigo Garro, reforço para o meio campo. E 3 jogadores que foram poupados. O Hugo Souza, goleiro, que sentiu uma dorzinha no joelho, descansou um jogo. O Mateuzinho, que joga todas e ia estourar a qualquer momento, descansou. E o Bidu, lateral esquerdo, estava com uma dorzinha muscular, também descansou. Esses 3 voltam junto com o Garro, o Bidon fora, Memphis de centroavante, provavelmente a expectativa do retorno do Yuri no clássico de domingo contra o Santos pelo Brasileirão. Vamos com calma com o Yuri Alberto, por favor. Né? Vocês não estavam assim, vamos com calma com o Memphis, mas vamos com calma com o Yuri Alberto também. Um jogo muito importante domingo para os dois times, tanto para o Corinthians quanto para o Santos. E acho que o Neymar também vai jogar. Então, o jogo das estrelas. Já pensou? Yuri Alberto, Neymar, Memphis Depay no tapete, no melhor estádio do Brasil, que é a Neoquímica Arena. Esse é um jogo que a gente até discutiu ontem no Mesa, né? Qual é o jogo para o Neymar estar em campo dentro da sequência pesada? Show. Dentro da sequência pesada que tem. Porque é Palmeiras, Copa do Brasil, meio de semana, mas aí é gramado sintético. Depois tem Corinthians, Campeonato Brasileiro. Essa zona de rebaixamento preocupa muito.
depois tem a volta do Palmeiras, depois tem Internacional. Entendo que, se tem um jogo para se escolher que o Neymar tem que estar inteiro para jogar nessa sequência, Alex, para mim é o jogo contra o Corinthians, sem tirar a importância dos dois confrontos contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Eu repito, em relação ao gramado sintético, eu acho que o Neymar não pode ter a palavra final e falar não jogo, até porque o gramado sintético do Palmeiras é o melhor do Brasil em relação aos demais, tem uma tecnologia muito avançada que chega bem próximo à textura de um gramado natural. Agora, em relação ao controle de carga, eu acho que o Cuca deve levar o Neymar para o jogo contra o Palmeiras nessa quarta-feira. Não precisa usar o jogo inteiro, põe meio tempo, já é alguma coisa. Prepara para atuar o clássico contra o Corinthians inteiro. Depois administra a carga na volta contra o Palmeiras na Vila Belmiro, para depois estar inteiro de novo para jogar no Beira-Rio contra o Inter. Acho que é isso que tem que ser feito. O Neymar tem que se sacrificar pelo Santos em nome de uma tentativa de classificação para uma Copa do Brasil que rende uma boa grana para o clube. A Copa do Brasil é o torneio que mais paga. E o brasileiro por motivos óbvios. O Santos precisa fugir do rebaixamento. Porque o prejuízo do rebaixamento, não sei se o título da Copa do Brasil, que nem é a garantia, compensa, né? Compensa. E detalhe importante dentro do que falou o Alex. Os dois próximos jogos do Santos no Campeonato Brasileiro são fora. É Corinthians e depois Inter. Então, imaginemos aqui, se você não soma, do jeito que está a tabela, se você não soma nenhum ponto nesses dois jogos. Então, a importância do Neymar, nessa cronologia que fizemos aqui, não tenha nenhuma dúvida, é Corinthians e Internacional. E depois dos dois jogos fora pelo Brasileiro, o próximo jogo em casa é contra o Cruzeiro, que é um timaço. Olha. Então, assim, a dificuldade é grande para o Santos. Tem que olhar com muito carinho. É mesmo. Bom, chegou a hora de acionar nosso repórter agora sim, hein? O Corinthians, ele está de olho em dois nomes para executivo de futebol, porque muita gente da cúpula do Parque São Jorge não tem gostado do trabalho do Marcelo Paes, e agora também começou já, né, o presidente, né, Osmar Stabile também, né, ter ali alguma rejeição em relação ao Marcelo Paes, né, achando que ele deveria ser mais unido, né, a diretoria, porque ajudaria mais o clube. Enfim, questões que a gente já tem falado aqui, né? Nomes, né? Bruno Spindel, que está no Cruzeiro, que foi procurado pelo Corinthians antes da contratação do Marcelo Paes, né? Enfim, o Corinthians colocou ele na mira. Eu já fiquei sabendo disso no sábado, tá? E o que me estranha é que ele tem contrato com o Cruzeiro, né? E o jeito que tá a bagunça que tá o Corinthians, acho difícil ele sair do Cruzeiro para vir trabalhar no Corinthians. E o outro nome é o André Mazzuco, né? O André Mazzuco, ele é bastante conhecido também no futebol, né? Hoje ele é o presidente da Abrax, né? Que é a associação aí brasileira dos executivos, né, de futebol do Brasil. O último clube dele foi o Inter de Porto Alegre, ele foi demitido, eles contrataram o Fabinho. Começou no Curitiba, passou por Paysandu, Vasco, Cruzeiro, Santos, Botafogo, né, 2021 e 22, depois 2023 e 24 pelo Botafogo. Talvez aqui foi o melhor trabalho dele. Santos, Cruzeiro, Atlético Paranaense também ele passou, Internacional, enfim. Esses são os clubes aí, né, do André Mazzuco. É jovem, tem 47 anos, enfim. É o nome aí, né, que interessa, né, ao Corinthians, tá? Não sei dizer se já houve contato, eu acredito que pode até ser que tenha tido algum contato já. Enfim, vamos aguardar, né? Mas o Marcelo Paes não está agradando e eles acham que para colocar a casa em ordem lá, talvez o Bruno Spindel e o André Mazzuco sejam bons nomes, tá bom? Essa é a informação. Não esquece de deixar. Breno Bidon será desfalque do Corinthians na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo contra o Curitiba, o meio-campista recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão no clássico com o Santos, no próximo dia 30 na Neoquímica Arena. O lance que gerou a punição ao meia do Timão aconteceu aos 41 minutos do primeiro tempo, quando o jogador se enroscou com o Thiago Santos dentro da área enquanto aguardava a cobrança de escanteio. O árbitro Anderson Daronco interpretou o bate-boca como ação faltosa e amarelou os dois atletas. Se Breno Bidon é desfalque para o clássico, pelo menos o Corinthians terá o retorno do argentino Rodrigo Garro, desfalque neste domingo pelo acúmulo de cartões amarelos.
Desta forma, a tendência é que o peruano André Carrillo se mantenha como titular no meio de campo. Derrotado na noite deste domingo por 2-1, o Timão estacionou nos 32 pontos e caiu para a 10ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Ainda nesta rodada, a equipe pode ser ultrapassada pelo Botafogo, que enfrenta o Atlético Paranaense nesta segunda. O clássico entre Corinthians e Santos será disputado domingo, às 16 horas, na Neoquímica Arena.